Então, como testar uma Air Fry? Como identificar as fiações que liga o ventilador? Qual é responsável pelo timer e pelo termostato? E também qual que é a fiação que alimenta a resistência? Sobre a resistência e como testar a resistência dessa Air Fry, já tem um vídeo que eu vou deixar no card no alto. E também como abrir essa Air Fry, é uma Air Fry, uma fritadeira elétrica Philips. Vou deixar um card também indicando como abrir ela e chegar nesse momento. Aqui vamos identificar como está distribuída essas ligações. Temos aqui o primeiro sinal na entrada da alimentação. Tem um fio verde, que é o fio de aterramento, e entra uma fase pelo fio azul e outra fase pelo fio vermelho. Então vamos começar aqui por essa fase de fio azul. Acompanhando ela, observamos que ela está aqui conectada numa derivação com esse fio preto. Esse fio preto, ele sai por aqui e entra por esse orifício. E a outra pista temos aqui ao lado saindo um fio branco. Qual que é a lógica que podemos concluir nessa ligação aqui, onde entra um fio preto e sai um fio branco? Temos aqui a presença do fuzil térmico, que permite a passagem da corrente. E esse fio branco, ele vem e se junta e faz uma derivação onde sai uma alimentação desse fio branco que vai para a resistência. Então temos aqui um fio da resistência e ele deriva, faz uma outra derivação que sai por esse outro fio branco, onde é uma alimentação para a lâmpada de sinalização. Já temos a primeira pista. Agora, como temos aqui a derivação para a lâmpada de sinalização, e nela mesmo aqui sai uma derivação, ou seja, uma fase que alimenta o ventilador. Então já descobrimos uma fase de alimentação para o ventilador. Agora vamos buscar e identificar a outra fase que alimenta a resistência. Já descobrimos uma no fio branco. Então vou começar aqui pelo fio vermelho, aqui na entrada de fase. Entrando pelo fio vermelho, observamos que ele vem e se conecta ao pino do timer. E do timer sai um outro fio preto que, seguindo o seu caminho, ele vem nessa conexão, onde sai uma derivação. Essa derivação é uma fase para o ventilador. Então já identificamos a alimentação do ventilador. Nessa mesma derivação, temos um outro fio preto que ele sai e se conecta ao termostato. E do termostato temos um fio azul que sai e vem fazer uma segunda alimentação, ou a outra fase da resistência. Então já isolamos e já identificamos a alimentação da resistência. E essa conexão deriva também aonde sai a outra fase que faz a alimentação da lâmpada de sinalização. Então, como identificamos como está distribuída a ligação, agora vamos para o método de fazer o teste. Vamos testar o fuzil térmico
testar o termostato, testar o timer e o ventilador. Para isso vamos fazer uso de um multímetro. No caso aqui eu vou usar um amperímetro, pois nele já tem a função de multímetro. Vou pôr aqui na escala de 200 ohms. Essa escala de 200 ohms é uma escala que quando a gente encosta uma ponteira na outra, o multímetro emite um bip. E para fazer esses testes, para fazer toda essa explicação para vocês, hoje eu estou contando com uma participação especial do meu neto Saulo. Saulo está presente hoje porque não teve aula. E qual o motivo de não ter tido aula hoje, Saulo? Por que é? Dia dos Professores. Dia dos Professores. Então vai um grande abraço a todos os professores e professoras. Sem vocês, a cultura, o conhecimento não é possível existir. Vai minha gratidão e um abraço a todos. Com a identificação da fiação, agora vamos testar o fuzil térmico. Como vimos, ele passa por essa derivação, segue por esse fio preto e retorna por esse fio branco. Então, o que nós temos que apresentar no multímetro? É o sinal sonoro, o sinal de bip. Pronto, o fuzil térmico já está comprovado que está ok. Para testar o time, como já vimos, e a fase entra e vai direto ao time, e do time sai pelo fio preto que vem nessa conexão. Então aqui eu ponho uma ponteira do multímetro, giro o timer e ele deverá apresentar uma continuidade entre o fio vermelho e a ponteira. O bip sinalizou no multímetro, indicando que o timer está ok. Agora vamos ao teste do pressostato. Com o teste do pressostato, permanecendo com a ponteira onde tem a conexão dos fios pretos, vejo que ela tem uma derivação que se conecta no termostato. Desconecto um conector aqui do termostato e põe a ponteira que deverá acusar aqui um bip. Deixa eu acionar aqui o termostato numa posição para a gente ter a conexão e saber que o pressostato está ok. Deverá apresentar continuidade. Vou ver aqui. O multímetro bipou, indicando que o pressostato está ok. O que pode fazer que não funcione, aqui no caso, é o bulbo, que é essa fiação de arame aqui que sai, que é onde detecta a temperatura na air fry. Feito esses testes com o multímetro, agora vamos fazer o teste da air fry com a lâmpada em série. É lógico, desconectada a alimentação da resistência. Agora eu vou ligar na energia air fry. Já acionei o timer e selecionei ali o termostato. Finalmente consegui acertar o nome novamente. Pressostato. Vocês me desculpem de lidar muito com máquina de lavar, mas é o termostato. Então, quando eu fazer a ligação na rede, já testa aqui também o ventilador se ele está ok. Então vamos ao teste. Vou ligar aqui na rede de energia. Temos aqui o ventilador funcionando ok. A nossa alimentação da resistência desconectada. O fuzil térmico ok. Nosso timer ok. Lâmpada da sinalização ok. Nosso
termostato ok. Algo que possa fazer com que ela não funcione adequado é por onde passa esse arame, que é o bulbo que faz a leitura da temperatura da Air Fry. Espero ter compartilhado esse conhecimento com quem necessitava. Se gostou do vídeo, deixa um like, um abraço, até o próximo vídeo.